Aí tem pessoas que ensinam que Jesus já veio. Eu anotei até aqui alguns pontos heréticos. Vejam só, que as pessoas acreditam. Inferno não existe, não é? A alma é o próprio corpo, não tem alma depois da morte, né? Jesus, ele já veio, não é? Ensinam que o diabo não é um ser pessoal, ensinam que o juízo eterno não existe mais, já aconteceu no ano 70, e por aí vai. Vamos agora trazer um ensino apologético, defesa da fé, para a gente corrigir esse erro doutrinário que é uma astuta de Satanás, é uma astúcia, é uma investida, é uma influência do diabo, que é um ser real, usando homens com essas ideias, com pensamentos, com doutrina, com filosofia, com sermão de Deus, para perverter a verdade, deturpar a verdade do Evangelho e tirar o homem da direção da verdade de Deus, que é o que a palavra dele nos ensina verdadeiramente. Gente, deixa eu mostrar aqui para vocês algo que é preciso você entender para você não acreditar nessas mentiras que as pessoas estão aí defendendo na sua interpretação. Quando a pessoa diz que o inferno não existe, essa tal pessoa está desacreditando da Bíblia, está fazendo de Deus um mentiroso, está indo de encontro à palavra de Deus. Porque é a própria palavra, por onde o próprio Deus revela para nós este lugar eterno, que não é para o homem viver em gozo, em paz. É um lugar eterno, aonde as pessoas vão para viver eternamente dentro da punição do pecado, sofrendo a consequência do tal. Deu para entender? Ora, quando uma pessoa diz que o inferno não existe, que o inferno não é um lugar de sofrimento eterno, ninguém vai estar lá sofrendo eternamente, gritando, se queimando. Ei, para aí. Ninguém está dizendo que a pessoa vai ficar no inferno se queimando dentro de fogo, não. A Bíblia, quando fala o fogo que não se apaga, o bicho não morre e é pranto e ranger de dente, quando Jesus citou este exemplo que ele usou, pegando o lixão lá de Jerusalém, da banda norte de Jerusalém, aonde esse lixão, ele tinha um fogo que não apagava, que queimava constantemente no lixão de Jerusalém, aonde aquele lixo era consumido pelo fogo, aonde naquele lixão se lançava corpos de animais, corpos de criminosos, e ali aqueles corpos, os lobos comiam, ficava uivando o tempo todo. Era um lugar tenebroso. Aqueles corpos criavam bicho, era bicho constante. E o fogo, ele queimava constantemente. De repente, a fumaça preta subia de uma forma tão grande que às vezes escurecia ao lado da cidade de Jerusalém. O lado norte é onde se encontrava esse lixão. Jesus, ele pega a simbologia desse local para poder mostrar como é tenebroso a eternidade sem Deus. Por isso que Jesus diz, lá o bicho não morre, dando referência desse lixão, para a gente entender um pouco como é o inferno, lugar tenebroso. O fogo não se apaga, porque no lixão queimava um fogo constante que não apagava, e é pranto e ranger de dente, é uivo, é grito o tempo todo. Isso está falando de tormento. Jesus não falou nesse sentido literal. Ele usou o exemplo desse lixão de Jerusalém para citar e mostrar como é tenebroso a eternidade sem Deus. Então, logo, o inferno, ele existe. O que é o inferno? Vou dizer aqui para você, nesta noite, mais uma vez, nesse vídeo de instrução, nesse momento de instrução da palavra de Deus. Gente, o inferno não é uma doutrina da mente de ninguém. Não é uma doutrina de igreja, de religião. O inferno é a verdade que Deus revela sobre esse lugar eterno de punição, aonde todos que não creem em Jesus vão passar a eternidade consciente, vivos existindo. É um lugar de consciência
aonde vão existir eternamente. Quando a Bíblia fala do inferno, a Bíblia não se refere à sepultura, como alguém ensina aqui. Não, porque o inferno é a sepultura. A STJ também, não é? Sociedade Torre de Vigia, a STV, ensina essa doutrina. Por isso que eu digo aqui às pessoas, irmão, vocês estão sendo mais heréticos do que as doutrinas, os que estão lá dentro do sistema da Sociedade Torre de Vigia, vivendo, ensinando e crendo nas doutrinas ensinadas e formuladas dentro dessa seita, Sociedade Torre de Vigia. Aí teve uma irmã que disse aqui, olhe, tenha respeito com os TJ. Eu digo, não, eu não estou desrespeitando a pessoa de religioso nenhuma. Eu estou aqui combatendo, refutando, é a doutrina maldita, herética, é a doutrina de demônios que esse povo está aprendendo dentro dessas instituições que não tem compromisso com Cristo nem com o Evangelho. Que é a luz de Deus que ilumina o entendimento do homem que está com ele entenebrecido pelo diabo. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para não resplandecer a luz do Evangelho, da glória de Cristo. Segundo as Coríntios 4:4, quando a Bíblia fala de inferno, a Bíblia não está falando de sepultura. Aí vem alguém aí querendo ser sábio no grego, querendo trazer uma explicação, porque no grego é assim, se refere à sepultura. Ei! Não. Presta atenção. A palavra para se referir à sepultura é kever. Não é Hades. Não é Seol. O Seol, os judeus, quando pronunciavam esse local, eles não se dirigiam nessa pronúncia como a sepultura para onde vai o corpo. Quando os judeus falavam em relação ao Seol, ao Hades, o Hades, está se referindo ao local de existência, consciência eterno, que está preparado para os ímpios. Quero que você aprenda que a palavra hebraica para sepultura é kever. Está lá em Gênesis 2, Gênesis 23, 6, 9, Gênesis 49, 30, Mateus 23, 2, 28, 1, Marcos 5, 1, fala de sepultura para onde vai o corpo, kever. O texto grego é kever, não é Hades. Quando a Bíblia fala em Hades, a palavra inferno, ela não está ligada à sepultura. Ela está ligada a um local eterno de existência, de consciência, para onde vai todos os ímpios. O contexto vai determinar, irmão. Você tem que analisar o contexto. Quem vai determinar qual é o conceito da palavra aí, se é sepultura ou se é inferno, um local de castigo eterno? Quem vai definir é o contexto. O contexto é que define a palavra para você entender. A palavra inferno não está ligada à sepultura. O contexto vai determinar em que sentido a palavra está ligada. Você tem que entender se o contexto está falando de corpo indo para a sepultura ou da pessoa real indo para o inferno. Deu para entender? Quando se refere a palavra inferno na Bíblia, nunca está se referindo ao corpo indo para a sepultura. Está se referindo ao estado, ao lugar de consciência, de existência eterno, para onde vai as almas de todos os que morrem sem Jesus, as almas dos ímpios, e todos esses estarão em plena consciência existindo. Não vai ser aniquilado, não vai deixar de existir. Depois da morte, meu irmão, não existe essa questão de aniquilação. Não existe a pessoa deixar de existir e vai e fica num tempo inconsciente, não existindo. O homem, ele é um ser eterno. Do período em que Deus criou, ele não tem mais fim. Por isso que a punição do ser humano vai ser eterna, porque ele não tem fim. Então a palavra de Deus, quando fala em inferno, ela não se refere à sepultura. Observe todos os textos que falam sobre inferno e você vai ver que não está ligada ao corpo na sepultura. Está ligado ao destino eterno. Por exemplo, vamos lá. Mateus 10, 28. Jesus vai dizer, não temam os homens que matam o corpo e não podem matar a alma.
temei antes aquele que tanto lança o corpo como a alma no inferno. Jesus não está se referindo aí à sepultura. Vamos lá. Mateus capítulo 25, versículo 41 e 46. Jesus diz: Deus não preparou o diabo, o inferno não foi preparado para o diabo. Não foi preparado para os homens, aliás. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. E todos aqueles que vivem na impiedade, que não creem em Jesus, vai sofrer a eternidade nesse lugar eterno. Que foi preparado não para o homem, para Satanás e os demônios, que são os anjos caídos, seres espirituais. Por causa da sua rebelião e transgressão contra Deus. A punição, Deus deu a consequência da punição, o castigo eterno, nesse local reservado para a punição eterna. Jesus vai dizer no versículo 41, 46, e estes, os que não creram nele, os que viveram na impiedade, os que viveram na iniquidade, os que praticaram a injustiça por não se submeter a Cristo e andar na sua palavra para ser justificado e justo diante de Deus. Aí Jesus vai dizer, estes irão para o tormento eterno. O tormento é eterno. Não tem uma extinção. Não tem uma aniquilação. Não tem sepultura onde o ser fica inconsciente. Observe para você aprender. Todo texto que fala de inferno está ligado ao local eterno, aonde a alma de tal que morre neste mundo sem Jesus vai para a eternidade. A palavra inferno não está ligada à sepultura. Sepultura refere-se à palavra kever no grego. Então você tem que se ligar nisso, na leitura que você faz na palavra de Deus, porque a palavra inferno não está ligada à sepultura. A palavra inferno está ligada a local de existência eterno, de punição. Você vai determinar o contexto, o texto, analisando o contexto. Pois o contexto vai determinar em que sentido a palavra está ligada. Deu para entender? Então aprenda aqui, inferno. Estou trazendo um pequeno esclarecimento. Em nenhum texto das Escrituras que está a palavra inferno se refere à sepultura. Sepultura vai o corpo, não a alma. A alma vai para o inferno, que é o local eterno, onde a alma vai estar existindo consciente, que é o ser real. Amém? Vamos lá.